Olá, meus amigos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei do estágio, a lei 11.788. E nós vimos então que na aula passada que estágio ele não é um sinônimo aí ou uma espécie de relação de emprego. Não é exatamente aí uma relação de trabalho, mas sim um ato educativo. O estágio serve, então, para complementar a formação do estudante, para que ele, então, aprenda, com a experiência, de forma aí, profissional, aprenda, então, como lidar com a sua futura profissão. Então, ele está lá simplesmente com o objetivo principal, de aprimorar os seus conhecimentos e não para aí buscar a remuneração, embora também seja um aspecto interessante e importante quando possível, e nem para aí trazer lucratividade para aquele que está concedendo o estágio, Afinal, ele não é um empregado, não é alguém aí que está sofrendo esse tipo de subordinação igual ao que acontece na relação de trabalho, na relação de emprego, Tanto que nós vimos aí que caso não sejam respeitadas as formalidades próprias previstas na lei do estágio, haverá aí, como consequência, o possível reconhecimento daquela relação como uma relação de emprego, com todos os devidos fundamentos e consequências que nós temos na CLT e também na própria legislação previdenciária. E vimos também que para que haja esse estágio, é preciso cumprir aí alguns importantes requisitos, O primeiro deles é aquela previsão no projeto pedagógico do curso, extremamente necessário para que você possa realizar uma atividade de estágio. Além disso, o estágio, para poder ser concedido, precisa que o educando esteja regularmente matriculado e que frequente o seu curso. Além disso, que haja um termo de compromisso celebrado entre o educando, aquele que é considerado parte concedente, e a instituição de ensino. E, finalmente, que haja compatibilidade nas atividades desenvolvidas no estágio e aquelas que estão previstas no termo de compromisso. Lembrando também que existem as duas modalidades, estágio obrigatório e não obrigatório, que daí vai depender aí de como que está programado no projeto do curso. Se for necessário para a obtenção do diploma, é estágio obrigatório. Se não, estágio não obrigatório. Ok? Muito bem. Agora avançamos então na lei, no estudo sobre ela, para entender o seguinte, que pode haver aí um quarto elemento, um quarto agente dentro dessa relação de estágio, que seria muito mais a ideia de um facilitador para as relações de estágio, que são os chamados aí serviços de agentes de integração públicos e privados. Que são esses agentes de integração públicos aí e privados? A ideia é que uma terceira pessoa fará a intermediação entre os estudantes e as instituições de ensino e as partes cedentes para que faça a ligação para que elas realizem uma relação de estágio. Então é como se fosse, como eu disse para vocês, um facilitador. É uma entidade, então, que fará esse serviço para buscar aonde tem ofertas de estágio e quem está demandando, quem tem a necessidade de fazer estágio, Como se fosse um banco aí de cadastro, um banco de dados em que as empresas, as partes concedentes, assim como as instituições de ensino, se cadastram, avisando quais são as vagas que estão à disposição e os estudantes também podendo se cadastrar para que eles vejam também as vagas disponíveis para que possa concorrer nos devidos processos seletivos, tá bom? Essa possibilidade está prevista lá no artigo 5º da lei de estágio, que eu vou aí mostrar para vocês. Olha só. As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. Então, veja só, né? Vocês têm aí à disposição, e aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não sei se funciona em outros estados, mas no estado de São Paulo nós temos o serviço, por exemplo, do CIEE, né, que é o mais conhecido aqui, o mais comum. Eles fazem esse serviço de integração. Então, você pode se cadastrar lá gratuitamente, já vou destacar essa ideia do gratuitamente como estudante lá, e buscar aí as vagas que estão à disposição pelas instituições de ensino e as partes cedentes de estágio, né? Então você faz uma busca lá, fala, sou aluno de direito, busca lá no filtro e vê as vagas que estão à disposição, né? Utilizando os diversos filtros possíveis, tá bom? Então, veja até que essa atividade vai estar aí prevista na própria lei do estágio. Eles trazem, então, todas essas ideias aí de como que funcionam os agentes de integração. Olha o parágrafo 1º desse artigo 5º. Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do Instituto do Estágio. 1. Identificar oportunidades de estágio, como eu falei para vocês aí dos filtros, ajustar suas condições de realização, fazer o acompanhamento administrativo, encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais, já falaremos disso também, e cadastrar os estudantes, tá? Então, veja que eles vão aí cuidar toda dessa intermediação entre o estudante e as partes aí concedentes de estágio e a instituição de ensino, tá bom? E veja que eu destaquei para vocês que o estudante poderá lá se cadastrar gratuitamente. E isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 5º. Olha só. É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. Veja, como que haverá remuneração aí? Somente se for por parte da instituição de ensino ou da parte concedente de estágio, né? Eles pagando pelo serviço de disponibilização das vagas para os estudantes. Mas eles em si, os estudantes, não podem ser cobrados de nada, tá? Nenhuma valor aí que seja aí uma forma de remunerar esse serviço aí de integração, de facilitação aí para a relação de estágio, tá bom? Isso não pode. E veja, esses agentes de integração, eles possuem também uma responsabilidade muito grande. Por quê? Se eles forem indicar estagiários aí para determinadas vagas, eles precisam tomar o cuidado para que as vagas postas à disposição, né, para a contratação e que eles façam a intermediação, que elas sejam aí compatíveis com o currículo de cada curso. Então eles não podem disponibilizar uma vaga de engenharia para um aluno de direito, né? E veja, também acontece aqui que eles não podem oferecer vagas de estágio para aqueles projetos pedagógicos que não prevêem qualquer modalidade de estágio, ou então a vedem expressamente. Então, digamos que está lá no projeto pedagógico que os alunos daquele curso não podem realizar atividade de estágio. Se o CIE intermediar um aluno, né, dando um exemplo aí da existência do CIE, intermediar um aluno para a realização de um estágio em um determinado local, numa parte concedente, veja, ele poderá ser responsabilizado. E o parágrafo 3º desse artigo 5º deixa isso muito claro, né? Olha só o parágrafo 3º aí. Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários
para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso. Essa é a primeira hipótese que eu falei aí para vocês. Assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular, que é também a segunda hipótese que eu falei para vocês. E veja, o que significa responsabilizado civilmente? Significa que o agente de integração ele terá que pagar indenização, terá que reparar civilmente o dano causado. Então, se houver algum prejuízo para o estudante, né, algum prejuízo aí pelo desenvolvimento pedagógico dele, ele será responsabilizado, terá que pagar indenização. Aqui, obviamente, é um incentivo para que os agentes de integração façam seu trabalho bem feito, para que não prejudiquem, né, o desenvolvimento estudantil. E daí, com isso, né, eles atribuem essa responsabilidade pelo mau cumprimento da sua função, justamente para que eles exerçam plenamente essas atividades. Tá? Daí, artigo 6º. Também tem uma regrinha interessante para nós. Olha aí na sua tela. O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração. Pelos agentes de integração, tranquilo e fácil, né? Eles vão ter lá um grande cadastro, quem são as entidades que querem aí ceder estágio, que admitem a possibilidade de se fazer estágio, né? E os estudantes, então, aí podem selecionar, inclusive aí verificando se tiver uma sede, várias filiais, aonde que ele quer exercer essa atividade, conforme a disponibilidade dessas partes cedentes, tá? Mas veja, que nem só o agente de integração é que tem essa possibilidade de ter esse cadastro aí do local de estágio à disposição. Mas a própria instituição de ensino pode manter também um cadastro desse tipo. Então você poderia ir lá num determinado setor da faculdade, por exemplo, e lá verificar quais são as instituições, né, as partes aí que estão cedendo, que tem vagas disponíveis para estágio. Para fins aqui nossos da PUC Campinas, né, essa questão do estágio, normalmente a gente não tem um local assim centralizado, embora a gente tenha o nosso núcleo de prática jurídica, mas presencialmente, né, nós encontramos por vezes aí oferecimento de vagas de estágio nos murais espalhados pela faculdade. Tá? Então é um local que você pode encontrar aí essa disponibilização. Isso, obviamente, quando estamos aí numa época aí presencial, né? Agora com atividades remotas, obviamente fica mais complicado esse acesso ao mural e tudo mais, e temos que contar mais com o sistema aí próprio à disposição na internet e as vagas que são disponibilizadas autonomamente pelas partes cedentes. Ok? Legal, gente. Com isso, então, podemos começar aqui a estudar as obrigações das partes que aí vão celebrar o termo de compromisso. E vamos dar início estudando primeiro as obrigações da instituição de ensino em si, né? Que estão dispostas no artigo 7º e 8º da Lei de Estágio. Veja, vou destacar aqui para vocês aqueles que são as principais obrigações que são mais relevantes aqui para a nossa aula nesse momento, mas sem o prejuízo de você mesmo fazer a leitura do artigo 7º e 8º para ver a extensão das obrigações da instituição de ensino. Tá? A primeira, mais básica de todas, né? Qual que é a primeira obrigação? Celebrar o termo de compromisso com o estudante ou seu representante ou assistente legal, se ele ainda for absoluto ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, né? E que daí, nesse termo de compromisso, tem aí
todas as condições próprias do estágio, né? Se está em conformidade aí com a proposta pedagógica do curso, né? Qual que é então o calendário a ser seguido, o horário do estágio e tudo mais, tá bom? Segunda obrigação, importantíssima, prevista no inciso 2º do artigo 7º, né? Que é a avaliação que a instituição de ensino precisa fazer das instalações da parte concedente do estágio, né? Então tem que verificar se aquele local é adequado para o aprendizado desse estudante, se vai de fato atender às suas necessidades pedagógicas e auxiliará na sua formação cultural e profissional. Então, a gente tem aí essa necessidade de avaliação pela instituição de ensino. Terceira obrigação aqui é a indicação de um professor orientador, ou seja, um professor que ficará responsável por acompanhar essas atividades de estágio. Aqui, gente, veja que especificamente no nosso curso aqui da PUC Campinas, né, de prática jurídica, nós temos o chamado estágio obrigatório e o não obrigatório. Do estágio obrigatório, o professor orientador é o professor próprio da disciplina, né? No caso aqui, por exemplo, em prática jurídica 2 de vocês, eu sou o professor orientador e eu faço então o acompanhamento de vocês nas nossas atividades e tudo mais, e avaliações próprias para o desenvolvimento da disciplina de prática jurídica 2. Agora, no estágio não obrigatório, quem é responsável será aqui o professor integrador, né? Aqui o nosso integrador acadêmico, responsável pelo núcleo lá de prática jurídica, né? Responsável pelas atividades de estágio. Então, ele é o professor orientador, tá bom? E ele é responsável pelo estágio daí não obrigatório. Qual seja, ele vai ser aí responsável por esse estágio que vocês realizam em escritórios de advocacia, no Ministério Público, na magistratura e assim vai, né? No Poder Judiciário e assim vai, nos vários exemplos aí de estágios, tá bom? Veja, além disso, qual é outra obrigação prevista para a instituição de ensino? É exigir do estudante periodicamente, em prazo que não supere 6 meses, relatório de atividades. Normalmente se faz a cada 6 meses, tá? Algumas vezes a gente faz de forma excepcional, com uma periodicidade menor, mas normalmente é o prazo de 6 meses mesmo que se faz. Que você relata o que você fez no seu estágio. Então, diz as suas atividades, no que você trabalhou, né? A avaliação, se isso está aí contribuindo para a sua formação ou não. Enfim, um grande relatório para ser apresentado na instituição de ensino para que eles avaliem, percebam então se o estágio está condizente com as suas necessidades estudantis, tá? Normalmente, esse relatório aqui ele é encaminhado diretamente pela parte concedente, tá? Mas pode haver aí algumas exceções. Mas normalmente é encaminhado direto pela parte concedente. Você preenche esse relatório, entrega para a parte concedente e ela encaminha para a instituição de ensino. Tá bom? Muito bem. Dentre outras obrigações aqui, além aí desse acompanhamento geral que deve ser feito do estudante, né? Então zelar aí pelo cumprimento próprio daquilo que está no termo de compromisso, as atividades compatíveis do estagiário, veja que também há uma obrigação aqui de a instituição de ensino comunicar às partes concedentes de estágio, todo início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. Mas veja, essa comunicação aqui, se a instituição de ensino possuir, obviamente, aquele calendário que tem próprio, que tem assim, que é comum falar, que é a ideia da semana de provas, um período fechado de provas. Então, daí, você tem essa comunicação no início do período letivo. Se não é o caso, que é o que acontece
no nosso curso, né? Que as provas são marcadas pelos próprios professores, não há uma determinação institucional de uma semana de provas, datas fixadas desde o início, então não há necessidade dessa comunicação aí da realização das avaliações escolares ou acadêmicas de antemão, né? Mas veja que a comunicação, a parte concedente de que você terá uma prova, poderá ter um benefício seu de redução de jornada. Mas isso falaremos mais adiante, tá bom? Muito bem. Aí vamos direto para o artigo 8º. E olha só o que o artigo 8º diz. Que é facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que trata os artigos 6º a 14 desta lei. Muito bem, o que significa isso? Veja que pode já a instituição de ensino ter um acordo prévio com uma parte concedente, seja ela um ente público ou um ente privado, para a concessão de estágio. E veja que nós temos um exemplo muito bom disso, né? Na nossa própria faculdade de Direito, há um convênio com o Poder Judiciário de instalação do juizado especial. Os juizados especiais admitem estagiários, alunos próprios da PUC Campinas. E daí, então, há esse convênio prévio e que vai fazer aí uma forma de complementação à formação do aluno, em que ele vai compreender, então, como que funciona o andamento, o desenvolvimento das atividades próprias no juizado especial. E daí, se você quiser participar do processo seletivo, pegue mais informações lá no núcleo de prática jurídica e tudo mais, que eles periodicamente fazem aí um processo seletivo próprio para a escolha dos estagiários, tá bom? Mas veja, daí o parágrafo único, de qualquer maneira, traz uma informação muito relevante, porque vai dizer o seguinte, que embora haja esse convênio de concessão de estágio, né, não há dispensa do termo de compromisso. Devem aí, então, o estudante e a parte concedente à instituição de ensino, ainda assim celebrar aquele termo de compromisso, tá bom? Olha aí na sua tela essa regrinha, olha lá. Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 3º desta lei. Ok? Legal, gente. Com isso, então, vamos para o nosso próximo tema, que agora, então, vamos falar das obrigações da parte concedente. E quem que é parte concedente? Gente, parte concedente pode ser aí diversas pessoas, conforme o artigo 9º caput da Lei 11.788. Vou ler aí para vocês vão ver as diversas possibilidades, tá? Olha só, as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações. Então, olha só, quem que pode ser parte concedente? Pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, né? Então, administração pública direta e indireta. A indireta seria essas entidades autárquicas, fundacionais, que faz menção aí na lei, sendo da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal, tanto faz. Assim como pode um profissional, pessoa física, né, profissional liberal,
que tenha nível superior, devidamente registrado, né, feito aí o registro no órgão seu próprio de conselho, de fiscalização, pode oferecer estágio. Então veja, eu posso, para fins aqui de direito, né, eu posso oferecer estágio tanto do meu escritório, pessoa jurídica de direito privado, como eu posso, eu advogado, né, pessoalmente, ter um estagiário, porque daí eu sou um profissional liberal de nível superior, registrado corretamente no meu conselho, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? E daí eu preciso observar as obrigações dos incisos adiante, tá bom? Vamos lá, olha só. Quais são essas obrigações? Primeiro, a mais fácil de todas, né? Mais fácil de todas, que é celebrar termo de compromisso. Isso aí, igual que a gente já sabe. Segundo, se a instituição de ensino tem a obrigação de fiscalizar as instalações que tenham condições aí para proporcionar uma atividade de aprendizagem adequada ao educando, logo a parte concedente precisa ofertar essas instalações, né? Então, como segunda obrigação, ofertar essas instalações. Daí, regra importantíssima. A parte concedente precisa indicar um funcionário seu que tenha formação ou experiência profissional na área própria que o estagiário está cursando sua atividade de estudo, né, para orientá-lo e supervisioná-lo. Logo, olha só, toda vez que eu tenho uma parte concedente, alguém dessa parte concedente, se não for aí o próprio profissional liberal, né, se não tiver nenhum outro pregado, então um funcionário precisa estar aí vinculado ao estagiário para orientá-lo e supervisioná-lo. E esse funcionário tem que ter formação na área que o estagiário está estudando. Então veja, se você é um estagiário de direito, vai ter que ter lá no escritório de advocacia um advogado que é responsável por você, estagiário, para orientar e supervisionar suas atividades. E, mais ainda, cada um desses funcionários pode supervisionar e orientar no máximo até 10 estagiários simultaneamente, tá bom? Não pode passar de 10, ok? Olha só, para fixar essa ideia, mostrar o inciso 3º aí desse artigo 9º. Olha aí, ó. Então, as seguintes obrigações. 3. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Ok? Próxima regra importante, obrigação importante. Estagiário deve ter contratado a seu favor seguro contra acidentes pessoais, tá? Então veja, você tem direito como estagiário a ter um seguro contra acidentes pessoais. E o valor da apólice tem que ser compatível com o valor de mercado, né? Conforme está estabelecido aí no termo de compromisso. O que significa isso? Não é contratar um seguro só pela formalidade em si. Por quê? Vai que você tem a potencialidade de sofrer aí um acidente que seja de um valor aí de indenizatório de, por exemplo, 10 mil reais, mas o seu seguro cobre 10 reais apenas. Isso não pode acontecer, né? Tem que verificar lá o mercado, exatamente, a proporcionalidade e tudo mais das prestações, para que a apólice tenha compatibilidade com a atividade desenvolvida, para que você seja, de fato, aí, indenizado no caso da ocorrência de um acidente pessoal. E essa regra tem um complemento, né? O inciso 4º é complementado pelo parágrafo único aí do artigo 9º. Porque o parágrafo único vai dizer o seguinte:
que a responsabilidade pelo contrato de seguro, né, pode ser de forma alternativa assumido pela instituição de ensino. Então, ao invés da parte concedente pagar pelo seguro de acidentes pessoais, contra acidentes pessoais, quem pagará é a instituição de ensino. E isso é questão de determinação e de negociação própria no termo de compromisso, tá bom? Muito bem. O que mais? Quais são aí as outras obrigações? Também, no caso de desligamento do estagiário, então quando se encerra o seu período de estágio, ou então ele é aí desligado do seu estágio por algum motivo, deve ser entregue para ele, veja, é direito do estagiário, um termo de realização do estágio, então que ele fez estágio naquele determinado local, indicando resumidamente quais foram as atividades por ele desenvolvidas, os períodos que foram desenvolvidos, então as datas em que foi realizado, né, e o horário e tudo mais, e, além disso, a própria avaliação de desempenho, né? Quais foram aí, quais foram as avaliações que ele teve, se foram satisfatórias, insatisfatórias, as atividades realizadas por esse estagiário, tá bom? Então, você foi desligado, seja em razão de ter acabado o seu tempo de estágio, né, o período de estágio, seja porque você foi desligado mesmo por alguma outra motivação, é seu direito receber um termo de realização do estágio, indicando as suas atividades, o período que você fez estágio e a avaliação do seu desempenho. Tá bom? Daí que vale aqui destacar, que é a continuação da regrinha que eu já falei para vocês, que a parte concedente tem aí a obrigação de enviar à instituição de ensino, né, até pelo menos 6 meses, né, uma periodicidade de 6 meses, o relatório de atividades, tá? Então, o estagiário toma vista, obrigatoriamente, desse relatório, tá bom? E daí, na periodicidade que foi determinada, sendo minimamente de 6 meses, enviar à instituição de ensino esse relatório de atividades, ok? Para vocês verem aí, então, na tela, essa regrinha. Olha aí, tem a obrigação de enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje. E na nossa próxima aula, veremos aí, então, os direitos e deveres do estagiário em si, conforme o artigo 10º e seguintes da Lei do Estágio, ok? Muito obrigado, então, pela atenção aí de todos e até a próxima.